Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui novamente quem vos fala é a pastora Vera e hoje estou aqui para darmos continuidade à história de Davi, a nova fase na vida de Davi, irmãos. Agora Davi está rumo ao trono e está mais perto do que a gente imagina, porque já foram muito tempo, já foram muitos dias, meses, anos esperando, né, esse momento. E como vimos ontem, que desafios que aquele homem de Deus passou até chegar esse momento. A gente vai ver se vai ser fácil, será que vai ser bem, tudo correr bem, a mil maravilhas, para ele começar a reinar em Israel, ou ele ainda vai passar por algumas questões na sua vida. Gente, nada é fácil na vida da gente, né, irmãos? Entre uma promessa que a gente recebe até a concretização da mesma, até o cumprimento da mesma, nós passamos por muitas questões na nossa vida, né, irmãos? Mas vale a pena, porque o deserto é uma grande escola, né? A gente aprende muito no deserto. Como nós aprendemos a depender de Deus quando somos colocados em situações difíceis. Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós, né, irmãos? Segura na nossa mão e ajuda. Foi assim que Deus fez com Davi. E Davi chegou até aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes ele passou bem pertinho da morte, né? A morte passou bem pertinho dele. Mas Deus o poupou, porque quando Deus tem um projeto, não tem demônio que impeça. Não tem nada que empate o agir de Deus. O Senhor é o dono da vida, Ele tem o poder de cuidar de nossas vidas, Ele que sabe o tempo de tudo que vai acontecer nas nossas vidas. E por mais que nós passemos perigos, passemos por situações adversas, chega o tempo da bênção, chega o tempo da vitória. Glória a Deus. Na vida de Davi vai chegar também, na sua, na nossa, né, irmãos? Então vamos ver como é que é o próximo momento na vida dele, que agora ele já não é mais fugitivo. Que maravilha, ele vai ter agora digamos, um pouco de sossego. Então aquela notícia poderia causar um alívio no coração de Davi. Ufa, enfim, eu vou parar de caminhar pelas cavernas, fugir no meio dos perigos, dos vales. Agora eu estou tranquilo. Será, irmãos? Vamos lá então. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Capítulo 1 diz assim: Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando, ao terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Versículo 3. Davi lhe perguntou: De onde você vem? Aí ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. Disse Davi, versículo 4. Conte-me o que aconteceu. E o homem contou. Ele contou, gente, que no exército, o exército tinha fugido da batalha, muitos morreram, Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi, mesmo triste, continuou perguntando, né, irmãos? Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Versículo 6, o jovem explica: Olha, cheguei por acaso ao Monte de Boa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: Aqui estou. Ele me perguntou: Quem é você? Eu sou a Malequita, respondi. Então ele me respondeu: Venha aqui e mate-me. Estou em angústia de morte. Então ele relatou todo aquele fato, todo esse episódio aqui, dizendo ele que Saul pediu que o matasse, porque ele estava muito angustiado.
Aí a gente vê aqui se ele atendeu, né? Como é que foi, se ele teve coragem de tocar naquele ungido de Deus. A gente vai ver nos próximos versículos, mas vamos primeiro analisar um pouquinho. Essa história está meio estranha, né, irmãos? Essa história não condiz com a realidade. Porque o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 ao 6? Que Saul cometeu suicídio após ser mortalmente ferido pelos filisteus. Seu escudeiro, que recusou o pedido de matá-lo, testemunhou a morte dele e depois se matou. Então, quem o matou também se matou. Então, essa conversa aqui desse rapaz está bem atravessada, está bem mentirosa. E, e aí ele vai continuar contando que se aproximou dele e o matou, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. E aí vem com uma conversa aqui, ó. Peguei a coroa e trouxe a ti, meu senhor, e o bracelete do rei. Olha só, ele trouxe aqueles objetos, com certeza, irmãos, com a intenção de ser reconhecido, de ser exaltado, elogiado pelo ato heróico e de alguma forma obter algum benefício de Davi, né, irmãos? Porque ele, um refugiado, um estrangeiro residente ali, vivendo uma vida difícil, e ainda um amalequita, que os amalequitas, eles não eram bem quistos pelos israelitas, não. A qualquer momento ele poderia perder a vida. Mas ele quer resgatar alguma coisa, ele quer tirar proveito dessa situação, né, irmãos? E daí ele contou essa história. Porque no pensamento dele, ele iria ter vários benefícios, né? Há quem diga que ele, na nova revista, na Bíblia NVI, diz assim um comentário, que o Amalequita diz assim: cheguei por acaso em Giboa. Primeiro, ele não deve ter chegado por acaso, ele não é tão inocente assim. Ele pode ter ido lá saquear os valores das armas dos soldados tombados. E ele não chegou por acaso, porque na verdade ele era membro do exército de Saul, ele estava ali junto, então ele não chegou depois. Mas ele aproveitou com certeza da situação, né, de vir o rei morto e pegar todos aqueles objetos. Então essa história é muito cheia de interesse, né? Uma história recheada de interesse. Com certeza ele estava com a esperança de ganhar uma recompensa. Só que essa esperança dele não vai ser, esse desejo dele, irmãos, não vai ser cumprido, porque nada que é baseado em mentira, em engano, prospera. A Bíblia diz que a verdade deve prevalecer na nossa vida. Mentira não é de Deus. Mentira não adianta. Muitas vezes, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, às vezes a pessoa pensa, não vai ter nada não, eu vou obter benefícios com isso. Esse menino pensou que essa mentira dele ia trazer benefícios para ele. Mas a verdade, gente, sempre deve prevalecer na vida da gente. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, o nosso rei, o rei Jesus é a verdade. E ele quer que nós tenhamos uma vida autêntica, uma vida baseada na verdade. Uma vida sem maquiagens, de histórias assim. Esse menino maquiou demais essa história. Tentou enfeitar demais uma mentira para obter benefícios. Mas Deus não gosta de mentira. Lá em Salmo 15, do versículo 2 e 3, diz assim: aquele que fala, aquele que anda em sinceridade e fala a verdade, verazmente, segundo o seu coração, aquele não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. É esse que agrada ao Senhor, gente, esse tipo de gente que agrada ao Senhor. Falar a verdade sempre. Não difamar com a língua, não mentir, não fazer o mal ao próximo. Aqui ele vai fazer mal é para si mesmo. Porque a vida dele, ele quer que seja uma vida de mentira, uma vida de ilusão.
Já pensou se Davi acredita naquela história dele totalmente e se alegra, digamos assim, fica feliz de saber aquela notícia, porque agora está livre do perseguidor e dá digamos que dá uma terra para ele, dá uma vida, oferece uma vida mais confortável para aquele refugiado. Será que aquele refugiado iria viver feliz? Será que ele ia deitar a cabeça dele no travesseiro e pensar assim: poxa, tudo que eu tenho foi produto de uma mentira, eu estou vivendo uma vida de mentira? Que tipo de vida ele levaria, gente? A nossa vida tem que ser autêntica, tem que ser pautada sempre na verdade. Mesmo que nós tenhamos que perder em alguns momentos na nossa vida alguns privilégios, a verdade tem que prevalecer. Lá em 3 João 1,4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Gente, Deus quer que nós andemos na verdade. A verdade tem que ser o caminho que a gente trilha todos os dias, porque a verdade nos liberta, irmãos. Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa que vive na mentira é como se ela estivesse presa. Ela não sei se ela consegue usufruir tão tranquilamente aquilo que ela tem, porque está baseada numa mentira. E fica aprisionado. Não é isso? Aí lá em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, é nisso que vós pensais, que ocupa o vosso pensamento. Então, irmãos, está dizendo aqui para nós que dentre as coisas boas que devem ocupar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento, é o que é verdadeiro, irmãos. Pensamentos sobre aquilo que é verdadeiro. Deus quer que nós tenhamos pensamentos bons. E a verdade está inclusa nos pensamentos bons. Deus quer que nós tenhamos uma vida totalmente transparente e totalmente autêntica. Tá, meus amados irmãos? E esse jovem está querendo viver de uma mentira. Lá em João 4:24 diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ser verdadeiro em tudo é uma forma de adorar a Deus. Deus quer que nós o adoremos de verdade, em espírito e em verdade. Adorador, assim a Deus se agrada, né, irmãos? E mais à frente diz assim: lá no Salmo 25:5, guia-me na verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Então Deus quer que nós andemos na verdade, que nós caminhemos pautados na verdade. E esse jovem, se Davi escutasse tudo que ele está falando e de alguma forma achasse que ele merece um prêmio, aquele jovem ia viver na verdade, na mentira, numa vida rasa, uma vida sem sentido, uma vida totalmente obscura. Porque a mentira é coisa ruim, irmãos. Como diz, o pai da mentira é o inimigo. E mentiras, uma mentira aqui, uma mentira ali, uma puxa a outra. E a pessoa só vai se enrolando, né, irmãos? Cada vez mais e mais ela vai se enrolando. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo ao som das suas catatupas. Então, possivelmente, esse jovem não ia ter uma vida de paz. Com certeza, se Davi realmente continuasse, pegasse toda aquela informação como se fosse algo bom. Só que não, irmãos. Aquilo lá causou foi muita tristeza em Davi. Davi tinha um coração muito bondoso, ele amava Saul, amava Jonatas, amava Israel. E diante de uma notícia tão trágica, como é que aquele menino estava pensando, né? Em prêmio, trazendo uma notícia daquela. O que Davi fez então? Davi rasgou suas vestes, os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, se lamentaram, choraram, jejuaram até o fim da tarde. Por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Então aquela tragédia, aquela
cena terrível, aquela situação que aconteceu ali no Monte Gilboa, causou muita tristeza. Ao Davi saber, ele ficou muito triste, muito triste. Ele tinha muito amor por Saul, apesar dele ter sido hostilizado várias vezes por aquele homem, mas ele via aquele homem como um ungido de Deus. E com certeza o Espírito de Deus fez Davi entender que Saul era um instrumento de Deus para moldá-lo, para trabalhar em algumas áreas que eram necessárias, porque como sempre a gente pensa, alguém que vai dirigir, vai reger uma nação, ele precisa passar por dar alguns passos, passar por algumas situações em que ele aprenda algo. E dentre os aprendizados, lidar com pessoas difíceis. Porque quem mexe com o público, né, irmãos, encontra pessoas de todos os jeitos. É preciso saber lidar, é preciso saber conviver, é preciso saber reconsiderar. E Saul foi permissão de Deus na vida de Davi. Então isso não causava alegria dele, não. A morte dele não causou alegria nele, não causou aquele sentimento de alívio, não. E era comum, né, fazerem aquele momento essa prática aqui, diante da morte de alguém. Era o jejum, era é, lamentarem, chorarem, rasgarem as vestes, né? Era uma prática comum no Oriente Médio, quando quando houvesse esse tipo de acontecimento, né, irmãos? Então, Davi estava muito triste com essa situação, mas ele quer saber mais. O menino está contando que foi assim, e ele quer saber mais. Aí Davi perguntou assim, versículo 13, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Aí Davi vai perguntar mais, porque as coisas têm que ser bem esclarecidas, né, irmãos? Versículo 14. Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido de Deus? Para Davi, aquela unção de Saul foi um ato sagrado. E de fato foi o próprio Deus que mandou que ele fosse ungido. Então, tocar em alguém que o próprio Deus separou para uma determinada tarefa, uma tarefa específica ali que foi, né, ser rei de Israel, foi ele o rei de Israel. Para um momento foi ele que Deus quis que fosse, foi Saul. Então, era tipo algo que desagradava a Deus. Como é que toca no ungido de Deus? Como é que você teve coragem de fazer isso? Aí Davi deve ter lembrado nessa hora, ó, quantas vezes eu tive a oportunidade para fazer isso. E olha que o meu interesse, se eu fosse um interesseiro, eu seria, né? Eu poderia ter antecipado meu reinado em Israel. Mas eu tive duas oportunidades e não fiz isso com aquele ungido de Deus. E você teve coragem. E isso custou, gente, a vida daquele menino. Davi mandou que o ferissem e ele morreu. Porque a própria boca dele testificou contra ele. Ele mesmo, aquele jovem, criou uma história que resultou em sua morte. Uma história que ele achava que poderia se dar bem, custou-lhe a vida. Então aqui, irmãos, a gente vê esse primeiro momento aqui. Davi está triste, muito triste, mas a gente vai ver que amanhã ele vai continuar muito triste, ele vai continuar falando, né? Ele vai continuar lamentando a morte desses grandes amigos. E amanhã nós vamos conhecer um pouquinho, um outro momento, como é que ele vai agir, como é que ele vai fazer. O coração dele está muito triste, viu, irmãos? Ele está muito pensativo, muito. Com certeza a mente dele foi lá no passado, foi lá nas cavernas, foi lá nos territórios inimigos que ele teve que passar. Mas assim, não teve ódio, porque ele lembrou-se que, com certeza, Saul foi permissão de Deus. E ele com certeza deve ter pensado, quantas vezes eu tentei acalmar aquele homem, tocando ali a harpa, né, para ele. Quando morre alguém assim, as lembranças, nossa, as lembranças vão muito longe. Com certeza ele teve momentos que ele admirou demais aquele rei.
teve momentos de tristeza, mas teve momentos em que ele tinha o devido respeito, na maior parte do tempo. Ele respeitou aquele rei, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi, e quando o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, ela entende que até uma pessoa que é usada assim para nos ferir, nos magoar, fazer algo de ruim para nós, ele entende que aquela pessoa está sendo até um instrumento para nos moldar, nos tornar pessoas melhores, né, irmãos? Com certeza o Espírito de Deus deu muito discernimento para Davi. E ele não colocou em seu coração um sentimento chamado mágoa, né? Que mágoa adoece as pessoas. Né? Quantas pessoas hoje vivem uma vida ruim porque guardaram tanta mágoa no coração. Esse homem de Deus sabia perdoar, meus irmãos. Ele sabia perdoar porque ele também, constantemente, ele vivia em comunhão com Deus. E nos momentos que ele errava, ele recebia o perdão do Pai. O Pai reconsiderava e o Pai dava-lhe nova oportunidade. Então ele tinha esse exercício de perdão com Deus e ele sabia muito bem perdoar. E ele não carregava esse peso mal, esse peso horrível chamado mágoa, chamado ódio. Ele não carregava em seu coração. Em relação àquele homem que foi o primeiro rei de Israel. Agora ele será o segundo, né? Mas antes dele chegar ao trono, alguns momentos ele ainda vai passar, tá, irmãos? E amanhã nós continuaremos vendo outras atitudes de Davi diante da notícia, daquela notícia trágica da morte daqueles homens. Tá bom? Um abraço e Deus te abençoe. Em nome de Jesus.